Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na tiragem de hoje, a gente vai ver se você tem um admirador secreto ou uma admiradora secreta. Vão ser 3 opções na tiragem de hoje. Opção número 1, Amazonita. Opção número 2, Jardinefrita. E na opção número 3, temos o Cristal. Vou pedir para vocês se esperarem fundo aqui junto comigo. Opção número 1, 2 ou 3, respira fundo, mentaliza, se concentra. Pergunta para o universo. Você tem um admirador secreto? Você tem uma admiradora secreta? Pede para o universo te revelar. Veja qual pedrinha está chamando mais atenção. Se precisar, pausa o vídeo, porque a gente já vai começar. Bora lá então? Para quem se conectou com a Amazonita? Bora ver. Você tem um admirador secreto? Você tem uma admiradora secreta? Sete de ouros. As de ouros. Rainha de ouros. A temperança. Sete de ouros. Rainha de espadas. Cavaleiro de ouros. Seis de paus. Julgamento. Pessoal, os signos iniciais que aparecem aqui, que podem ser do seu admirador secreto, da sua admiradora secreta, ou seus, são Touro, Virgem e Capricórnio, Aquário, Libra e Gêmeos. Temos também signos de fogo, só que em menor grau. Então, esses são os principais. Vou confirmar no pêndulo. Aqui, para mim, a resposta é positiva, que você tem um admirador secreto ou uma admiradora secreta. Mas se não for um admirador secreto ou uma admiradora secreta, tem uma pessoa interessada em você. Então, vamos confirmar no pêndulo antes. Bora ver. Montinho número 1. Tem um admirador secreto ou admiradora secreta? Sim. Então, perfeito. Aqui nós não temos cartas, assim, de segredo, por isso que eu falei. Mas, de qualquer forma, aparece esse interesse em relação à sua pessoa. Mas o pêndulo confirmou que sim, você tem um admirador secreto ou uma admiradora secreta. E a gente vai começar a falar sobre essa pessoa, que é muito prática e muito racional. A gente vem aqui como as figuras da corte, Cavaleiro de Ouros, Rainha de Espadas, Rainha de Ouros. Independente do gênero dessa pessoa, é uma pessoa muito lógica. É uma pessoa que não fica criando coisa na cabeça que não existe, sabe? Ela vive muito com fatos, com regras, com ordem. É uma pessoa bastante regrada na vida. É muito também justa, de acordo com os próprios parâmetros. Sabe aquela pessoa que fala assim, o certo é o certo, o errado é errado? Aquela pessoa que fala assim, a lei tem que ser cumprida. Então, as pessoas que ficam fazendo coisa errada por aí, tem mais aqui pagarem mesmo que fazem. É esse tipo de pessoa que a gente está tratando no monte número 1. Essa pessoa que te admira em segredo. E ela espelha muito o jeito dela em relação a você. Então, ela acredita que você é da mesma forma. Ela acredita que você é uma pessoa muito correta, uma pessoa muito certa. Lembrando que a leitura é coletiva, então veja, é claro, se ressoa ou não ressoa com você. Mas é uma pessoa que ela te tem
numa visão assim de que você é aquela pessoa que, em relação a um julgamento divino, por exemplo, o divino vai olhar para você e vai falar: essa pessoa aqui agiu de forma muito correta, agiu de forma muito, sabe, muito boa com os demais, sempre seguindo princípios éticos. Então é dessa forma que essa pessoa enxerga você e admira você. Enxerga em você uma pessoa trabalhadora, uma pessoa esforçada, uma pessoa dedicada. E quando a gente fala de trabalho, não só o trabalho que você está ganhando dinheiro, mas o trabalho no dia a dia. De se esforçar nas coisas que você vai fazer. Você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que fala bem, uma pessoa muito certa, muito correta. É o que me mostra uma pessoa muito prática aqui. Essa pessoa é muito prática. E muito ligada à vida financeira. 7 de ouros e as de ouros. Aqui me fala um pouco sobre a trajetória profissional dessa pessoa. Então, de repente, pode ser um sinal para alguém, para conseguir juntar mais informações. E é uma pessoa que, de certa forma, ela tem se esforçado em relação a algum objetivo profissional, mas ela ainda não alcançou tudo o que ela queria realizar em relação a trabalho e dinheiro, certo? Então, uma pessoa que está aí na jornada, ela está caminhando para alcançar uma prosperidade na vida, e é uma pessoa que dá importância a isso, sim. O Cavaleiro de Ouros, a gente vê essa pessoa caminhando, essa pessoa se movimentando para melhorar a vida financeira. E no 7 de Ouros, a gente vê que é uma pessoa que aguarda um momento de colher os frutos do que plantou. Então, aqui o As de Ouros mostra exatamente essa pessoa se focando em relação a ter um sucesso, em relação a ter dinheiro, em relação a algo nesse sentido. Mas é uma pessoa bastante tranquila também. O 7 de ouros com a temperança me mostra que é uma pessoa bastante paciente, uma pessoa que não tem pressa para colher rápido, vai um passo de cada vez, também não fica correndo contra o tempo, não fica se acelerando mais da conta. Não. O 8 de ouros também me mostra essa lentidão, uma pessoa mais lenta, uma pessoa mais assim, um passo de cada vez, muito esforçada, muito trabalhadora, muito dedicada. Como eu disse, eu vejo essa pessoa se esforçando em relação ao objetivo financeiro profissional, que é uma área que essa pessoa dá importância exatamente por ser uma pessoa muito prática. É aquela pessoa muito organizada também, sabe? Financeiramente falando. Então, ela sempre vai ter, assim, tudo certinho em relação a contas, em relação a isso, em relação àquilo, para não ter dívidas. Como eu disse, é uma pessoa muito certinha. Então, a energia é que é uma pessoa que não deve, é uma pessoa que não faz nada fora da linha, que não, sabe, que não infringe nenhuma regra, é uma pessoa muito certa, muito certinha, assim, muito correta. E até por conta disso, Cavaleiro de Ouros me mostra uma pessoa bastante atenciosa, educada, respeitosa, sabe, aquela pessoa bem certinha até em relação às relações pessoais. Então, por mais que de repente ela fique nervosa, ela brigue, é aquela pessoa que não desce do salto. Né? Desce do salto, gente, é uma expressão, tudo bem? Então não quer dizer que é uma mulher, pode ser um homem, como eu disse. Desce do salto é a pessoa assim que não perde a elegância, entendeu? Então, mesmo em discussões, é aquela pessoa que vai manter um mínimo de respeito. Não é uma pessoa assim que ela vai começar, começa a xingar de tudo que é nome, não é esse tipo de pessoa, não. Aquela pessoa que é muito mais assim, tá, é mais tranquila, sabe? É uma pessoa mais tranquila, mais fácil de lidar, mais fácil de conviver. Não é uma pessoa que perde a paciência com facilidade, não. Uma pessoa bem tranquila. O 6 de paus me mostra essa pessoa com muita... Realmente, além de ter essa questão de querer sucesso financeiro, profissional, é uma pessoa que quer ser bem vista aos olhos da sociedade. Ela gosta dos aplausos, ela gosta de receber o reconhecimento, ela gosta que as pessoas digam que, nossa, parabéns por fazer as coisas todas certinhas, parabéns por ser uma pessoa de caráter, ser uma pessoa educada. Então, ela gosta de sentir que é reconhecida pelo esforço dela. E ela espera receber os louros da vitória. Como eu disse, é uma pessoa que vem se esforçando para alcançar prosperidade. Então, é uma pessoa que ela espera o dia em que ela vai conseguir alcançar essa vitória. E ela, de alguma certa forma, em relação a relacionamentos afetivos também, é uma pessoa que tenta ir um passo de cada vez. Uma pessoa mais lenta. Eu vejo uma vontade de te conquistar, eu vejo uma vontade de te surpreender de certa forma. Exatamente por ela ser muito lenta, eu acredito que você não deve esperar muita coisa dessa pessoa. Porque na sua cabeça, talvez essa pessoa nunca vai fazer nenhum movimento. Mas ela fica pensando, sabe? Eu não sei se ela realmente vai se movimentar. Mas ela fica pensando em te surpreender.
em fazer algo, em oferecer algo, de repente, sabe? De repente ir lá e realmente convidar você a fazer alguma coisa. Só que por ela ser muito lenta, ela fica meio que aguardando, esperando. Às vezes ela tá também vendo se a vida financeira, profissional não melhora. Ela pode ter receio de acabar assumindo um relacionamento sério, comprometido, porque essa pessoa não é um tipo de pessoa que assume relacionamento por assumir, sabe? É uma pessoa que, se ela for atrás, for convidar, for investir nessa relação, é pra ir com tudo. É pra ter uma relação séria, é pra depois, sei lá, casar ou, sabe, ter alguma coisa mais séria mesmo, mais comprometida. Então, ela é uma pessoa que se compromete com as coisas que ela assume fazer. E como ela já está comprometida com o trabalho, com o dinheiro, com essa questão toda, ela tem uma certa dificuldade de decidir se ela consegue ou não conciliar esses dois investimentos ao mesmo tempo. O amor e o profissional, sabe? Então, como ela tá bastante focada nisso, ela fica meio que esperando o momento em que de repente as coisas estejam mais tranquilas. E por isso que ela fica em segredo por enquanto. Não é nem assim, ela não fica em segredo porque ela tem medo, por causa disso, daquilo, não. Essa pessoa tem medo porque ela tem preocupações práticas, sabe? É uma pessoa muito prática, uma pessoa muito racional. Vamos ver um pouco mais. Um pouco mais sobre essa situação, sobre essa pessoa. Chicote. Aqui trazendo signos de fogo mais forte, né? Então, Áries e Sagitário. Então, temos o signo de fogo de novo. Então, temos Áries, Leão, Sagitário. Temos o signo também de Câncer, Escorpião. Como eu tinha falado antes, Touro, Virgem, Capricórnio e Aquário, Libra e Gêmeos. E, gente, essa pessoa que a gente vê, eu falei que ela não tem medo, mas ela tem sofrimento do passado, tá? Isso não chega a barrar ela de se confessar, nem nada, de tentar conquistar. Mas isso deixa, assim, com que ela seja um pouco mais lenta. Não é um medo, gente. Essa combinação aqui não me fala de um medo, me fala, assim, de uma pessoa que, às vezes, ela pode acabar esperando muito da outra pessoa. Então, sabe aquela pessoa que, às vezes, assim, ela acaba comparando? Ah, porque a pessoa do meu passado que me fez mal, que me traía, ela tinha determinado comportamento. Então, se essa pessoa tem o mesmo comportamento, então, na verdade, ela deve estar me traindo também, entende? Então, por exemplo, imagina que a pessoa do passado ia lá e não falava onde que estava. Isso não quer dizer que a pessoa tá traindo, só que às vezes a pessoa do passado fazia isso e estava traindo de verdade. Então ela fica naquela, sabe? Nossa, toda vez que eu tava ligando, toda vez que eu tava mandando mensagem, a pessoa tava me traindo. Então, se a pessoa fizer isso, se a pessoa não me atender, se a pessoa não responder, se a pessoa me ignorar, é porque ela tá me traindo, entende? Então, isso é um perigo. Eu não digo que ela tenha medo de se relacionar, mas num relacionamento, ela pode apresentar, sim, comportamentos tóxicos por conta disso, entende? Comportamentos tóxicos, é tirar coisa da cabeça que não existe. E é sempre uma coisa negativa. Então, ela pode aqui meio que ir para as paranoias, tá? Da mente. Por conta que já sofreu no passado, a pessoa tem paranoias de estar sendo enganada, de traição, de pessoas mau caráter, querendo se aproveitar dela. Então, assim, é bem perigoso isso. Aqui, fora isso, né? Fora essa questão, é uma pessoa que sente muita atração por você também. E ela pensa muito em você. Ela realmente fica muito, assim, pensando, principalmente durante a noite, tá? Antes de dormir. Ela fica pensando muito, assim, é aquela coisa meio repetitiva, quase assim uma obsessão, tá? Então ela pensa muito, muito, muito em você. E até por conta disso, eu diria que ela tem um certo, como eu disse, uma preocupação em relação a conciliar trabalho e vida amorosa. Se ela assumir um relacionamento, ela pensa, se eu penso tanto nessa pessoa sem ter um relacionamento com ela, imagina se eu tivesse um relacionamento. O quanto que eu não ia ficar, de repente, obcecado ou obcecada por essa pessoa. Então, esse alguém aqui que te admira em segredo, vê você como uma pessoa muito magnética, uma pessoa muito sedutora, uma pessoa, assim, que chama muita atenção, sabe? E, de certa forma, você prende. É como se é uma pessoa que se sente presa na sua energia. Isso causa, sim, um receio, mas não um medo, assim, de se relacionar, um medo de acabar perdendo a linha, entende? Não é um medo de rejeição, aqui é um medo de acabar não conseguindo dar conta, não conseguindo lidar
não conseguindo focar no trabalho, não conseguindo alcançar objetivos pessoais por conta sua. Então é isso, gente. Lembrando que a leitura é coletiva, então veja claro se a sua não ressoa com você. Mas espero que tenha gostado, espero que tenha ressoado. Gratidão pela presença. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos agora, para quem se conectou, com a próxima opção. Opção da Jade Nefrita. Bora ver? Você tem um admirador secreto, uma admiradora secreta, montinho número 2. Seis de copas. Um mago. Quadro de espadas. Página de paus. Página de espadas. O eremita. Dez de ouros. Quatro de paus. E o 7 de paus. Certo? Temos aqui os signos de Aquário, Libra, Gêmeos, Áries, Leão e Sagitário e Capricórnio. Vou tirar também mais umas cartinhas depois, então a gente vai confirmar um pouco mais de signo, tá? Aqui temos também energia de Touro, Virgem e Capricórnio, Câncer, Peixe e Escorpião, só que em menor grau. Realmente, os signos principais são esses que eu falei, tá? Aquário, Libra, Gêmeos, Áries, Leão e Sagitário e Capricórnio. Principalmente também Aquário e Áries também estão muito fortes, tá? Bom, vamos lá então. Você tem um admirador secreto, uma admiradora secreta? Pelo que eu posso ver, você tem uma pessoa que tem interesse em você. Mas vamos ver aqui, confirmando o pêndulo, para ver se é uma pessoa que está secreta ou não. Pontinho número 2, tem um admirador secreto, uma admiradora secreta? Óbvio, não. Vamos lá, então. Tem alguém interessado? Tem alguma pessoa interessada no montinho número 2? Sim. Então, gente, eu vou falar sobre essa pessoa, tá bom? Provavelmente você vai acabar reconhecendo quem é, porque não é tão segredo assim. Mas, tudo bem, vida que segue. Bom, gente, realmente não me mostra uma pessoa muito que fica se escondendo muito, que fica guardando segredo, tá? O Pajem de Espadas com o Mago me mostra até essa pessoa que pode fazer coisas pra te afetar, pra chamar atenção. O Mago tem muito essa energia da conquista. Então, uma pessoa, eu falo o Mago porque a figura é do Mago, tá? Não quer dizer que é homem ou que é mulher. Então, adapte, por favor, na sua situação. É uma pessoa, assim, que ela tem muita essa energia da conquista, de manifestação. Então, o que ela quer fazer, basicamente ela faz. Por isso que vem uma página de paus também. É uma pessoa que demonstra muito o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando. Se ela tá com ciúme, ela demonstra. Se ela tá gostando, ela demonstra. Se ela não gosta da pessoa, ela demonstra também. Tá? Então, é uma pessoa, assim, que demonstra muito o que tá sentindo. Ela põe muito pra fora. Então, realmente, pra essa pessoa, é difícil guardar um segredo. Ela pode até não ter se declarado, tá? Porque essas energias me mostram uma pessoa que não é de falar muito, sabe? Não é uma pessoa muito carinhosa, muito afetuosa, mas ela demonstra. Como assim? Por exemplo, quando ela tá perto de você, provavelmente ela abre um sorriso, sabe? Aquela pessoa que ela olha, fica olhando pra você. Ou sempre que ela tá conversando num grupo, e você tá nesse grupo, ela vai ficar olhando pra você, vendo sua reação. Então, assim, é uma forma um pouco mais discreta, mas dá pra perceber. Tanto que é uma pessoa assim, que se vocês estiverem em algum ambiente que tem muita gente, todo mundo que tá ao redor percebe. Inclusive, podem achar que vocês são um casal, tá? Se vem essa pessoa do seu lado, porque ela manifesta isso, ela demonstra a atitude corporal, a atitude no olhar mesmo, tá? Então, assim, ela pode não ter se declarado, porque nem do pajem de paus com pajem de espadas, não são pessoas super mega carinhosas, sabe?
mas até mostra uma maturidade, aquela pessoa que não sabe demonstrar tão bem, não sabe colocar em palavras, não sabe, sabe? Então, não tem essa maturidade emocional e tudo mais, mas é uma pessoa que ela acaba demonstrando dessa forma mesmo, como uma criança. A criança acaba demonstrando, mesmo que ela não fique se declarando, falando, ela demonstra. Inclusive, eu sei de copas aqui mostrando bem isso, né? A energia das crianças aqui. O menino que gosta da menina aqui tá entregando ali, né? O copinho com água ali, né? Mostrando esse gesto de carinho, que é o gesto que ele consegue dar. Então, é isso. Você vê aqui, é uma carta que remete a carinho, uma pessoa que provavelmente já demonstrou carinho por você, seja te elogiando, falando alguma coisa, te ajudando, dando algum presente, tá? Então, acredito aqui que é uma pessoa que já demonstrou até de uma forma que sente pelo menos um carinho, você sabe que essa pessoa sente, tá? O 10 de ouros e o 4 de paus me falam que é uma pessoa que, por mais que ela tenha esse jeito meio infantil, né, uma pessoa meio imatura, ela visa casamento, tá? Ou relacionamento sério, morar junto, juntas, ou enfim, formar família, pode ser também, dependendo do caso, né? Depende do caso, é claro. Adapte essa situação. Mas o 10 de ouros com 4 de paus me fala de solidez, me fala de estabilidade. Então, essa pessoa, ela visa com você aquela coisa mais séria, tá bom? Inclusive, aqui eles estão casando, né? Aqui é uma carta que simboliza a família, né? O menininho aqui, a esposa, o marido, enfim. Mas adapte essa situação, por favor. A gente fala que os oráculos, às vezes, transmitem uma ideia, mas a gente tem que adaptar. Então, por exemplo, às vezes, eu não tenho possibilidade de ter filhos. Então, não é família assim, sabe? Família é estar com você, de repente, envelhecerem juntos ou juntas, estarem ali, um com o outro, uma com a outra, até que a morte separe, tá? Então, alguma coisa nesse sentido, uma coisa mais sólida, uma coisa mais firme. Não uma coisa assim que, achou outro ou outra e pronto, trocou. Não, entendeu? É isso que eu tô falando. Essa pessoa, ela quer algo mais sério, alguma coisa mais firme, uma coisa que ela tenha certeza, que ela tenha segurança. E por isso que ela pode ser também uma pessoa um pouco ciumenta, insegura em alguns momentos. É questão de maturidade mesmo. 7 de paus. Por algum motivo, essa pessoa que tem interesse em você, ela se defende um pouco desse sentimento. Ela, por mais que ela tenha vontades muito pra frente, ela não quer demonstrar, ela não quer aparentar ser uma pessoa emocionada. Então, eu vejo que ela tem uma certa calma. Inclusive, pode ser uma pessoa que deu uma afastada de você, quadro de espadas com eremita. Isso, de novo, não quer dizer que essa pessoa tá em segredo, porque provavelmente você sabe que essa pessoa tem algum sentimento por você. Só se você for uma pessoa, de repente, muito lenta, né? Então, de repente, todo mundo sabe e você não sabe. Mas a leitura é coletiva também. Então, veja, claro, se isso não ressoa com você. Mas eu vejo que é uma pessoa, assim, que ela gosta muito de ficar ela com ela, sozinha também. É uma pessoa que dá bastante valor à solitude, a ter seus próprios momentos de reflexão. Então, é uma pessoa, assim, que ela tem focado muito em assim, ver o que é melhor pra ela, sabe? Aqui no 4 de espadas, é uma pessoa que ela pode estar passando por um momento de cura, ou um momento em que ela tá tentando descansar mesmo. Até questão de, às vezes, início de ano, algo nesse sentido. Então, a pessoa, de repente, querendo refletir sobre o que ela quer realizar na vida ou não quer, tá? Que me mostra 4 de espadas com o eremita, uma energia de uma pessoa que tá refletindo, que reflete muito. De certa forma, ela pode, com essa reflexão toda, ter decidido dar uma afastada de você, bloquear um pouco o sentimento, ficar um pouco mais na dela, não demonstrar tanto. Então, pode ser uma pessoa que demonstrava mais no passado e, de repente, parou um pouco, né? Deu uma afastada, não quer mais demonstrar tanto assim. De repente, ela percebe você como uma pessoa que tem colocado barreiras, tem colocado defesas, e ela tem percebido, ela não quer invadir seu espaço, entende? Então, ela também não quer ser invasiva. Ela não quer que você, de repente, denuncie ela pra alguém. Abra um boletim de ocorrência, vai saber, né, o que ela fez aqui, não sei. Tem casos que essa pessoa insistiu bastante. Então, ela tem medo, tem um receio de que você faça alguma coisa. Então, por isso, ela também não quer invadir seu espaço, ela não quer ser invasiva, ela não quer, assim, passar do ponto. Então, ela coloca barreiras também nesse sentimento, nessa vontade. Porque, afinal, né, também não pode ser sem noção de querer forçar uma coisa que não tá indo, né? Então, essa pessoa tem essa noção também. Bom, vamos ver aqui se tem mais coisas pra gente ver.
um pouco mais sobre essa situação. Montinho número 2. Flores. Aqui trazendo signos de Aquário, Libra e Gêmeos, que eu já tinha trazido, né? Jardim. Gente, essa pessoa que eu acredito... Aliança. É, exatamente. Essa pessoa aqui, ó, tem vontade de relacionamento com você, tá? É um relacionamento mesmo, não é... Ai, quer ficar com você. Não, ela quer um relacionamento com você. No mínimo, um namoro, mas eu vejo que essa pessoa pensa até mais na frente. Um namoro para depois ser, sei lá, um noivado, depois um casamento. Essa pessoa pensa lá na frente. Então, assim, eu acredito que você já viu essa pessoa presencialmente, tá? Por conta da carta do jardim. Se você sabe disso ou não, já são outros 500. Porque, às vezes, você não imagina. Eu vejo uma pessoa que ficou te observando. No Jardim com as Flores, essa pessoa aqui, ela... Na verdade, sim, eu falo dessa forma, gente, mas assim, minoria, tá? Menor parte dos casos, você não sabe que essa pessoa estava te vendo, estava te observando. Na grande maioria, você já percebeu, você já sabia, você até conversou com essa pessoa. Porque me mostra que essa pessoa aqui, ela achou você uma pessoa muito bonita, sabe? Ela ficou admirando sua beleza. De repente, se vocês conversaram, essa pessoa também admirou muito a sua educação, a forma como você conversa, sua voz. A pessoa gostou da sua voz, achou ela muito melodiosa. A forma como você se movimenta. De repente, você pegou alguma coisa, por exemplo, pegou algum objeto, essa pessoa gostou da forma como você segurava o objeto, sabe? Essa pessoa viu muita delicadeza em você. Quase como se você fosse... Talvez você tenha realmente alguma questão com arte, com pintura, com dança. E aí você tem gestos, assim, que são encantadores aos olhos das outras pessoas. Às vezes tem algo na sua voz. Enfim, o que eu vejo aqui é que essa pessoa, ela ficou encantada com você na primeira vez que te viu, tá? E esse viu aqui majoritariamente alguma coisa com presencial. Primeira vez que a pessoa te viu, viu seus movimentos, ouviu você falando, essa pessoa ficou encantada e quis ter um relacionamento com você. Foi uma coisa quase que imediata. Também mostra uma pessoa que teve um interesse muito, assim, rápido, sabe, gente? É uma pessoa que teve um relacionamento bem rápido, um interesse bem rápido. Não foi uma coisa que demorou, não. E desde que ela teve esse interesse, eu acho que ela tentou uma aproximação e aí foi. Foi indo, só que agora essa pessoa acha que talvez tenha passado de um ponto, que você talvez não tenha o mesmo interesse, que talvez tenha que superar toda essa questão. Pode ser uma pessoa aqui que ela acredita que você não quis, sabe? Ou que você não... Que você talvez não queira um relacionamento agora, ou que talvez você não tenha interesse nela mesmo. Vamos ver aqui agora, a próxima opção. Pedrinha Cristal. Lembrando que a leitura é coletiva, então veja claro se eu não ressoa com você. Mas espero que tenha gostado, espero que tenha ressoado. Gratidão pela presença, até a próxima. Tchau, tchau. Vamos agora para quem se conectou com o Cristal. Você tem um admirador secreto, uma admiradora secreta, montinho número 3. Página de ouros. 2 de paus, página de paus, rei de paus, perdão. Você tem um admirador secreto, uma admiradora secreta. 7 de paus, que veio também no montinho número 2. Quem quiser ver, fique à vontade, eremita. Rei de ouros. A lua. 4 de paus. Nove de copas. Bom, gente, o que eu enxergo aqui tem 2 possibilidades, tá? Em relação a amor. Então, eu vou perguntar pro pêndulo se tem admirador secreto, admiradora secreta. E depois eu pergunto se tem 2, tá? Ou se tem 2, se tem 2. Vamos ver o que vai sair aqui. Montinho número 3. Tem um admirador secreto, uma admiradora secreta. Veio sim. Tem 2 admiradores secretos, admiradoras secretas. Sim. Tem mais de 2 admiradores secretos, admiradoras secretas? Aí não. Tá. Eu vejo 2 possibilidades. Aqui o 2 de paus separando. Página de ouros e rei de paus. E são energias meio opostas. Então, de 2 uma, né? Ou poderia ser
você ser uma dessas energias ou realmente ser duas pessoas, que é a maior probabilidade, porque tem o 2 de paus aqui separando, que é a dúvida. Então, na realidade, você aqui está representando a linha do meio com a dúvida. A dúvida é entre duas oportunidades, duas possibilidades, e até mesmo, de repente, nenhuma. Se de repente você olhar, essas duas oportunidades, nenhuma delas me parece interessante, então você poderia também não aceitar nenhuma. Mas eu vejo você em dúvida, eu vejo você refletindo, eu vejo você pensando, sabe? Porque você quer, de repente, ter uma relação harmoniosa, uma relação realmente de parceria, de lealdade, uma relação que dê certo. Então, é claro, você tem que refletir sobre qual possibilidade que vai te oferecer isso, ou que pode te oferecer isso, ou se nenhuma dessas possibilidades consegue, entende? Então, eu vejo você uma pessoa reflexiva, uma pessoa que se dá o próprio tempo. Eu vejo você em dúvida aqui entre essas duas possibilidades. E são pessoas com energias bem diferentes, porque assim, página de paus, perdão, gente, página de ouros, 7 de paus e a lua. Essa pessoa, ela é bem mais imatura. Pode ser uma pessoa mais jovem que você, ou pode ser uma pessoa mais imatura. E, de qualquer forma, ela não realizou muitas coisas ainda na vida que ela queria realizar. Porém, na maior parte dos casos, é uma pessoa que é jovem. Então, até por conta disso, que ela ainda não teve nem tempo, sabe? Tem algumas coisas que demoram para acontecer. Demoram para se lapidar. Então, assim, para muitos casos, a pessoa é jovem. Em outros casos, né, nem que ela é jovem, mas ela talvez tenha, por maturidade, perdido coisas, não conseguido ter o resultado que queria, não ter se esforçado lá atrás. Então, assim, as pessoas têm diversas histórias, não teve oportunidade. Então, assim, tem várias histórias, assim, que podem ser possíveis, mas eu vejo essas como as mais fortes, tá? De qualquer forma, a página de ouros me mostra uma pessoa, assim, que financeiramente falando, profissionalmente falando, ela se sente pequena. Ela sente que ela queria mais, mas ao mesmo tempo, aqui no sete de paus, ela sente que não pode, ou não consegue, ou é muito difícil, sabe? Então, é uma pessoa que ela fica muito desanimada, uma pessoa mais triste, mais melancólica, mais pessimista. Aqui é um tipo de pessoa que, se você vier falar, por exemplo, sobre lei da atração, provavelmente é uma pessoa que não acredita nisso. Porque é uma pessoa que ela fala muito sobre dificuldade de enriquecer, dificuldade de prosperar, a dificuldade que é, sabe? Então ela foca muito mais no problema, na dificuldade, do que na solução, no que poderia dar certo. Então é uma pessoa que você vai ver mais ela reclamando, até porque ela, realmente, gente, eu não vejo uma pessoa que acredita em lei da atração, por exemplo, tá? Então você vai ver mais essa pessoa reclamando sobre, de repente, dinheiro, trabalho, se você for falar com ela sobre esses assuntos, do que se abençoando, do que falando coisas positivas e tudo mais, não. É uma pessoa que ela é mais, digamos, pessimista, tá? Digamos assim. Ela tá passando por um momento também meio difícil, ela sente que as coisas, sempre que uma coisa dá certo, parece que outra coisa dá errado, então é uma pessoa que tá nessa energia aí. Essa outra pessoa que apareceu já é o contrário, gente, é o contrário. Só que assim, é uma pessoa mais madura, tá? É uma pessoa madura, provavelmente com o Rei de Ouros, aqui é uma pessoa que já conseguiu conquistar um certo patrimônio, ou tem conquistas materiais, profissionais, conseguiu alguma coisa, sabe, gente? Essa pessoa que ela, no Rei de Paus, é uma pessoa que ela pega muito a vida dela nas mãos dela. Então, assim, eu quero uma coisa, eu quero conquistar alguma coisa, eu quero realizar alguma coisa. É aquela pessoa que bola estratégia, que faz metas e que vai atrás. E que realiza muitas dessas coisas com base nisso, com base nessa determinação, obstinação. E, de fato, é uma pessoa que já conquistou, sim, inclusive profissionalmente falando, materialmente falando, provavelmente uma pessoa que já teve conquistas, tá bom? Muito por conta essa visão. É uma pessoa que ela se vê autoconfiante, ela se vê uma pessoa capaz, então ela vai atrás mesmo. Ela, assim, ela não é uma pessoa muito medrosa, não. Ela tem muita coragem, sabe? Ela dá a cara a tapa, ela vai atrás, seja o que Deus quiser, sabe? É bem essa energia dessa pessoa. E graças a Deus que tem dado certo, né? Aqui no Nove de Copas é uma pessoa que ela realmente, por ela já ter conquistado algumas coisas, se você for olhar para a vida dela hoje, é muito melhor do que era lá atrás. É uma pessoa que hoje ela se sente grata, ela se sente abundante, que ela pode usufruir de prazeres, sabe? Então, se, por exemplo, ela era uma criança que nunca pôde, sei lá, comer no Burger King, hoje ela consegue comer as comidas que ela quer, sabe?
Ou, por exemplo, antigamente ela morava num lugar que não tinha acesso à segurança. Hoje ela consegue morar num lugar mais seguro. Então, assim, no Nove de Copas a gente vê conquistas que proporcionaram realmente uma vida com mais conforto para essa pessoa. Eu dei alguns exemplos, tá? Eu não sei qual que é o conforto que essa pessoa que almejava lá atrás. Mas é uma pessoa que ela sente que conseguiu. Então é legal isso. Ela se sente satisfeita com a vida dela. Ela sente que, poxa, eu consegui, sabe? Eu consegui, eu posso relaxar, eu posso estar confortável. Então eu não sei qual que era esse conforto que essa pessoa almejava, mas ela conseguiu. Se de repente ela tinha um sonho lá atrás, uma coisa que ela queria muito, hoje ela sente que essa coisa que ela queria muito, ela consegue, ela tem acesso, ela é possível, entende? Então é uma pessoa que ela sempre vai enxergar um sonho, um objetivo como é possível realizar. Eu tenho que me esforçar bastante, mas eu consigo. E ela já conseguiu realmente algumas coisas através do esforço, através da dedicação, da obstinação, da coragem. Então é uma pessoa que ela acredita muito no próprio potencial, no potencial da vida também, entregar coisas boas para ela. Então, assim, são opostos, né? Então, por isso que eu tinha visto já energias opostas, falei, opa, opa, opa. Não está falando da mesma pessoa. E aqui realmente são duas pessoas diferentes. Aqui, gente, eu vejo também motivos diferentes pelos quais essas pessoas não se declaram pra você, ficam mantendo em segredo. Essa pessoa, ela tem medo, tá? A lua aqui, regendo essa pessoa aqui, essa primeira que a gente conversou, uma pessoa que tem muito medo. Ela tem medo de rejeição, ela se defende muito, ela tem medo das coisas darem errado. Ela, como eu disse, ela tem um ar um pouco mais pessimista, então ela prefere ficar na dela. Essa outra pessoa aqui, ela tem, como que eu vou dizer pra você, gente? Eu ia falar preguiça. Mas não é bem preguiça. É um pouco de preguiça. Assim, essa pessoa fica muito na zona de conforto. Sabe aquela pessoa assim que de repente ela tem interesse em você, ela tem atração por você, mas ela pensa assim: bom, eu sou incrível. Eu sou um baita de um pretendente, uma baita de uma pretendente. Então, se essa pessoa quiser, é ela que vem até mim. Sabe? De repente você nem tem interesse nessa pessoa, você nem sabe que ela tem interesse em você. Só que na cabeça dela, você que tem que ir lá, ir atrás dela, e aí que ela pode dar uma chance, sabe? É um tipo de pessoa que fala assim, ó, eu não vou atrás de ninguém. Eu não vou atrás de ninguém. Se alguém quiser alguma coisa comigo, é ela que vem atrás, sabe? Então é uma pessoa assim que ela, possivelmente, ela nunca foi. Talvez lá atrás ela tenha sido assim, mas hoje em dia é uma pessoa que ela é muito. Eu não vou atrás de ninguém, não. Eu não vou conquistar ninguém, as pessoas que têm que me conquistar. Se alguém quiser estar comigo, essa pessoa vai me conquistar, sabe? Eu vou decidir quem eu quero. Então, é bem complicado. Se for parar pra pensar, em termos de investimento, eu sinto que essa pessoa aqui investiria muito mais no relacionamento pra conseguir manter, até por insegurança. Essa pessoa aqui ia investir menos. Ela ia ser assim, ó. Se der certo, deu. Se não der certo, não deu. Sabe? Eu não vou ficar me esforçando, não vou ficar mudando por ninguém. Essa pessoa não. Essa pessoa, inclusive, tem uma facilidade pra entrar em relacionamento abusivo, tá? Porque é um tipo de pessoa que se gosta de alguém e a pessoa aceita ficar com ela, ela fica quase como se tivesse feito um favor pra ela, sabe? Então ela acaba sendo aquela pessoa extremamente solícita. Página de Ouros também, essa figura educada, respeitosa, atenciosa. E aqui com essa combinação, uma pessoa que já tem isso em essência, uma pessoa que já é muito educada, muito atenciosa, muito gentil, aí combina insegurança, medo, a chave, gente, de pessoas que entram em relações abusivas. Aquela pessoa que faz tudo pra manter um relacionamento. E de repente pode até passar por humilhações. Então, complicado a energia dessa pessoa. E depois pode acabar ficando uma pessoa traumatizada. Se ela não cuidar desses medos, desses bloqueios, pode virar uma pessoa traumatizada lá na frente. Vamos ver o que mais. O que mais sobre esses admiradores secretos, admiradoras secretas? Vamos ver. Lua, chicote veio no motivo número 1 também, quem quiser ver fica à vontade, e coração. E nesse caso aqui, tá diferente, porque a gente vem falando de... Aqui sim tem medos emocionais, tem medos de se envolver, de se decepcionar, de dar errado, tá? E é um medo que é muito dessa pessoa aqui, ela tem medo de ser rejeitada, de se magoar, de sofrer. Mas essa pessoa que também tem esse medo. E por isso que ela fica muito nessa zona de conforto. Ela tem, de certa forma, essa questão dela não querer, ela querer que as pessoas venham atrás dela, conquistem ela. Lá no fundo, também é um receio. É um receio de
ter que descer do trono, sabe? Então, na verdade, as duas pessoas, elas têm medo de rejeição, sim. Inclusive essa pessoa aqui. Ela não vai atrás de conquistar, de tentar, porque ela imagina assim: e se eu for e der errado e eu sofrer uma rejeição, como que vai ficar a minha autoestima? Como que vai ficar a minha autoconfiança? Porque é uma pessoa muito autoconfiante. Só que também ela é autoconfiante porque ela não se coloca em situações que podem quebrar a autoestima dela. Então, na verdade, ela tem uma fragilidade, sim, também. Às vezes, pessoas que são muito assim, né, muito confiantes em si mesmas e tudo mais, elas não, até não ficam se arriscando para não acabarem sofrendo. Então, é uma pessoa que também tem medo de rejeição. As duas pessoas aqui têm medo de rejeição, hein? Só que elas lidam de formas diferentes. As duas pessoas vão ficar magoadas se você rejeitasse. Então, se você ficar aqui e perceber e for refletir sobre qual dessas pessoas você vai escolher, as duas pessoas vão sofrer. Porque as duas pessoas gostam de você de verdade, coração. Tem sentimentos. Não é uma coisa só de atração, não é uma coisa só de desejo, não. Quando vê o coração aqui, as duas pessoas têm um sentimento real, um sentimento mais profundo. Então, as duas pessoas vão ficar com o coração ferido. Se você, de repente, vou escolher essa pessoa aqui, essa pessoa vai sofrer. Vou escolher essa daqui, então essa pessoa vai sofrer, sabe? As duas pessoas têm feridas, assim, emocionais. Um pouco mais. Vão ficar tristes. As duas pessoas têm sentimentos por você de verdade. Interessante, né? A estrela e o cavaleiro. As duas pessoas têm feridas emocionais, precisam de cura. Isso daqui é muito caso de terapia, provavelmente, mas tarô não faz diagnóstico médico. Mas provavelmente as duas pessoas aqui, elas têm algumas coisas do passado que não foram totalmente superadas, tá? Aqui tem muita insegurança, a gente vê muitos medos, muitos bloqueios. E até aqui, se você for ver essa postura como se a pessoa tivesse, sabe, essa coisa de, eu sou melhor, eu sou o bonzão, a boazuda. Então, assim, aqui também pode ter alguma questão com carência, sabe? Com não ter tido acesso a algumas coisas na infância. Então, sabe, às vezes feridas que não foram curadas. A pessoa tinha que curar. Não assim, eu nunca consegui ter acesso a alguma coisa boa na minha infância. Então, agora eu consegui. Então, eu sou incrível. Sabe? E não cura, de repente, a ferida que ficou da infância. Então, o que de repente causava a pessoa não estar num lugar seguro? O que causava, de repente, a pessoa ter questões familiares mal resolvidas? Então, assim, ela conquistou como se fossem bens materiais, mas não cuidou da ferida. Então, a ferida está ali ainda. Então, assim, é uma coisa que ela tem que cuidar também. Então, de repente, poxa, a pessoa tem uma ferida, assim, de que ela nunca teve acesso a alguma coisa. Então, poxa, ela curou essa ferida ou ela só foi atrás e conseguiu acesso a essa coisa, entende? O que eu tô querendo dizer? Ela quis curar uma ferida emocional com questões financeiras, só que não é isso que cura. Então, aqui é caso, eu acho que de terapia para os dois lados, né? Duas pessoas que precisariam, de repente, disso. E, na verdade, o que faz elas gostarem de você dessa forma, se atraírem por você dessa forma, que mostra, tá? O cavaleiro com a estrela, é porque essas pessoas enxergam em você a cura. Então, provavelmente, você tem um dom curador. Você tem alguma coisa com cura. Você tem alguma coisa com curar pessoas, uma energia curadora, curativa. De repente, você é uma pessoa muito caridosa, você é uma pessoa muito gentil, você é uma pessoa muito, assim, assim, boa, sabe? Uma energia muito positiva. Então, por isso que essas pessoas gostam tanto de você. Por sentirem que elas são pessoas que carregam essas dores e você é uma pessoa que pode curar elas. Você, de repente, tem essa energia de curar, de ajudar, de auxiliar. Então, é também um alerta. Não que essas pessoas sejam ruins, eu não vejo maldade em nenhuma dessas pessoas. Mas o alerta é, de repente, se você decidir por se relacionar e for percebendo esses sinais de trauma e tudo mais em alguma dessas pessoas que você, de repente, decida se relacionar, você não é obrigado, obrigada. Se você não quiser, não precisa, né, claro, se relacionar com nenhuma dessas pessoas. Mas se você for se relacionar com alguma dessas pessoas ou com qualquer outra que, de repente, se atraia pela sua energia curativa, e você for percebendo esses padrões de pessoas traumatizadas, pessoas assim, assado, a questão aqui é realmente conversar olho no olho com a pessoa e falar que é caso de repente, terapia, de psicólogo, de psicóloga, de procurar uma ajuda, que você não é
digamos, por mais que você possa ser uma pessoa que ajuda, que tem essa energia curativa, você não vai curar a pessoa. A pessoa não tem que buscar a cura em você. Porque assim, o que acontece muito com situações de pessoas que têm essa energia de curar? Muitas vezes elas vão lá, curam outra pessoa, a pessoa vai lá felizona, enquanto você tá ali acabada, porque você ficou curando outra pessoa, sendo que não é o seu papel, digamos assim, sabe? O seu papel é ajudar, auxiliar também no relacionamento, mas a pessoa também tem o papel dela, de ajudar, auxiliar. Não é só cobrar, não é só ela, não é só, sabe? Então tem que tomar esse cuidado, pra coisa não ficar desequilibrada e sem reciprocidade. Depois você ir aos cacos enquanto a pessoa tá super energizada ali no final da relação. Tem que tomar esse cuidado aqui, então fica de alerta. Caso você se relacione com pessoas assim, deixa claro isso. Deixa claro essas condições, essas questões, pra você não acabar sofrendo por ter essa energia de cura. Bom, gente, alguns signos aqui que podem ser dessas pessoas que têm interesse em você são Áries, Leão, Sagitário, Câncer, Peixe, Escorpião. Áries, Leão, Sagitário, Câncer, Peixe, Escorpião. Nós temos também o signo de Touro, Virgem e Capricórnio. E também temos Aquário. Aquário. Então é isso, gente. Lembrando que a leitura é coletiva, então veja claro. Se só não ressoou com você, mas espero que tenha gostado, espero que tenha ressoado. Gratidão pela presença. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos.